Princípios regedores da ADM pública. Princípios regedores da ADM pública. Primeiro, para toda ADM direta e indireta da União, Estado, DF, município. Consegue falar para mim? Princípios regedores da administração pública. Aí, primeiro, para toda ADM, direta e indireta, da União, Estado, DF, municípios. São os princípios do artigo 37. Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí na aula de princípio a gente vai falar sobre isso aqui. Tá? O que eu já quero fazer contigo de cara? Qualquer recorte que a prova fizer, os princípios da legalidade e da eficiência não se aplicam para as entidades de administração indireta, errado. Não se aplica para a empresa pública de ordem mista, errado. Não se aplica para as estatais que atuam no âmbito econômico, errado. Se aplica para todo mundo. Essa informação que eu vou te dar agora é novidade, que são agora os princípios para a administração pública federal. Isso aqui é cara de prova da FGV. Que são os princípios, é decoreba, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, e controle. Onde é que isso está? Isso está no Decreto-Lei 200 de 1967, que organiza a ADM Federal. Então, princípios específicos da ADM Federal: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Então vamos lá. Primeiro, para toda ADM direta e indireta da União, Estado, DF, município. O LIMP. Para a Administração Pública Federal, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Agora, são princípios específicos da ADM indireta. A gente vai falar... Show, Tata. Então... beleza. Deixa ali. Valeu. Perdão. Do 2, DL, Decreto-Lei 267. Vamos lá. Reserva legal. Especialidade. E controle. Vamos lá. Isso aqui que eu estou falando agora, José dos Santos Carvalho Filho. Esse aqui eu vou destrinchar. O de cima é decorar. Vamos lá, repetindo para a galera lá de trás.
para toda a administração direta e indireta da União, Estado, DF, município, limpe. Princípios da administração pública federal, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. E princípio específico da administração indireta, reserva legal, especialidade e controle. Vamos lá, reserva legal. Pessoas da ADM indireta só podem ser instituídas por lei. Pessoas da administração indireta só podem ser instituídas por lei, seja para criação, seja para autorização. E aí é bom lembrar aqui da iniciativa privativa do chefe do executivo. Iniciativa privativa chefe do executivo. Essa iniciativa privativa do chefe do executivo se aplica por simetria para estados e municípios, gente? Sim. Especialidade é a especificação em lei das atividades que serão exercidas. Especificação em lei das atividades que serão exercidas. Então, por uma questão simples, eu posso criar uma entidade de administração indireta com finalidade genérica? Não. Porque tem que estar especificado em lei exatamente o que ela vai fazer. O controle para o Carvalho Filho, ele vai envolver 4 aspectos, tá? Primeiro é o controle político, depois é o controle institucional, depois é o controle administrativo e depois o controle financeiro. Controle político, institucional, administrativo e financeiro. Vamos lá. Controle político é pela escolha dos dirigentes. Gente, numa autarquia comum, como é que funciona? O dirigente, quem nomeia? Chefe do executivo. Então, escolha dos dirigentes pela ADM direta. Controle institucional é o controle da finalidade. Ou seja, verificar se está atendendo aos fins previstos em lei.
Controle administrativo é a atividade de fiscalização. E controle financeiro é o controle dos setores, o próprio nome está dizendo, financeiro e contábil. Cara, eu acho a classificação totalmente inútil essa aqui, mas só para cair em prova. Qual a diferença de uma para outra? Nada. Enfim. Controle político, institucional, administrativo e financeiro. Controle político, escolha de dirigentes. Institucional, verificação da finalidade. Administrativo, ato de fiscalização. E financeiro, verificação dos setores financeiro e contábil. Aí aqui do lado, eu vou começar, eu diria talvez nos tópicos mais complexos de hoje, que é o tópico autarquias. Agora a gente vai falar de cada entidade da administração indireta. Mas antes de falar autarquia, eu quero voltar para esse quadro. Vamos lá. Quando eu falo em princípios regedores da administração pública, por que eu fiz isso aqui? Porque em várias questões ainda tem se perguntado, traz a caracterização da entidade e depois pergunta se o princípio aplica. Então por isso que eu montei esse quadro só para falar disso. Aí eu tenho os princípios gerais, os princípios da administração federal e os princípios da administração indireta. Os gerais é fácil, é o LIMP. O da administração federal, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. E os específicos também são meio óbvios, né? Reserva legal, especialidade e controle. Reserva legal, necessidade de instituição por lei, seja para criar ou para autorizar, com iniciativa privativa do chefe do executivo. Especialidades, tem que especificar em lei a atividade vai ser exercida, logo não cabe finalidade genérica. Controle político, institucional, administrativo e financeiro. Escolha dos dirigentes para a administração direta, controle da finalidade, atividade de fiscalização, setores financeiro e contábil. Vou te dar um minutinho para você olhar para esse quadro aí para te perguntar isso. Meu minuto só dura 30 segundos, vem. Bora, olha pra cá. Mais rápido, você imagina. Eu tenho 3 categorias de princípios ali no quadro. Primeiro para toda a administração pública, depois para a administração pública federal, depois para a administração indireta. O da administração pública é toda a administração pública só da União, União, Estado, DF, município. União, Estado, DF, município. Faz diferença se a estatal, por exemplo, exerce serviço público, atividade econômica ou concorrência? Não. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Foi. Agora eu quero os princípios específicos da administração pública federal na ordem. Planejamento, descentralização, coordenação. De novo, então, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Mais uma vez, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Agora eu quero os princípios da administração indireta. São quantos? Reserva legal, especialidade, controle. A reserva legal é que para poder instituir uma entidade de administração indireta eu dependo de, seja a lei para criar ou para autorizar. Ter iniciativa privativa? Sim. De quem? Chefe do executivo. Aplica por simetria em estados e municípios? Perfeito. Quando eu falo em especialidade, é porque eu preciso especificar em lei o quê? As atividades a serem exercidas. Logo, cabe uma finalidade genérica? Não. E quando eu falo em princípio do controle, tem quantos aspectos? Controle político, institucional, administrativo e financeiro. De novo, político, institucional, administrativo e financeiro. Qual deles se manifesta pela nomeação de dirigentes? Controle político. Fiscalização da rotina.
administrativo, setores financeiro e contábil, financeiro, que agora eu me perdi. Faltou institucional, que é o controle da finalidade. Cara, isso aqui é decoreba, é desse jeito, beleza?